Meus irmãos, boa noite. Que o bom Jesus nos abençoe, nos ilumine e nos permita a sua paz. Cumprimento a todos aqui presentes e também aos nossos irmãos internautas, né, que nos assistem em casa. Que todos sejamos agraciados com a bondade de Jesus em nossos corações. O tema que nós vamos abordar hoje é Educa. É uma página do livro Fonte Viva, da lição 30, de Emmanuel. E a gente necessita lembrar que uma das frases mais significativas de Kardec foi: espíritas, amai-vos, espíritas, instruí-vos. Com isso ele queria nos dizer, transmitir o recado, que é importante que a gente busque efetivamente conhecer a doutrina como um todo, que ela é muito profunda. A doutrina é complexa, na verdade. Para que a gente possa entender todas as nuances dela, a gente precisa estudá-la efetivamente. Divaldo Franco, um dos livros mais recentes, ele afirma que doutrina espírita não se aprende em uma reencarnação só. Então vamos nos preparando, mas vamos aproveitar esse tempo para a gente cuidar logo de e que a gente puder já levar, já não precisa conseguir mais adiante, né? E o Espiritismo tem essa preocupação, os espíritos que nos vêm chegando com a missão de fomentar a educação no nosso país, já tinha essa preocupação. Tanto que, por exemplo, para a gente ter esse significado, a cidade de São Paulo, que foi fundada em 25 de janeiro, foi fundada num colégio. No Colégio São Paulo de Piratininga, pelos jesuítas Manuel da Nóbrega e José de Anchieta. E Manuel da Nóbrega chegou ao Brasil em 1549 e ele exerceu importantes papéis na atividade colonizadora, destacando-se a defesa da liberdade dos índios, a criação de aldeias, cultivou a música na evangelização, promoveu o ensino das primeiras letras nas escolas, ler e escrever, e fundou colégios em Salvador, Pernambuco, São Paulo e no Rio de Janeiro. Importante a gente ter conhecimento que Emmanuel citou em uma mensagem ainda em 1949 que ele tinha sido a encarnação do padre Manuel da Nóbrega. Daí a preocupação com Emmanuel com a educação. Uma coisa que Divaldo Franco nos esclarece a respeito. O Emmanuel está encarnado, então seria em São Paulo, né? Xavier, que havia assistido a sua reencarnação, ele conta numa cidade interior do estado de São Paulo. E com as Joanas e Ângelas também reencarnando, eles teriam uma missão juntos? Não. Emmanuel tem a missão da evangelização cristã do Brasil. Joana queria mais a vinculação com a evangelização psicológica, no estudo mais fundo da psicologia transpessoal com a psicologia acadêmica. Interessante essa informação, né, que Chico Xavier presenciou a encarnação de Emmanuel no interior de São Paulo. Eu conto isso porque nós vamos receber a visita agora no dia 26 de um rapazinho que está despontando no meio espírita com a beleza das suas mensagens, né, que é Vitor Hugo Menino. Ele se auto-intitula Vitor Hugo, o Menino. A mensagem dele é belíssima, quem ainda não viu vai ver, pode ver, e ele vai se apresentar aqui no dia 26. É gratuito, trazido por uma casa irmã, e quem tiver a oportunidade não perca, que vai ganhar realmente o dia. Tá? Tem os folders aí, você procura na casa André Luiz, do Orlando Dantas. E esse menino, algumas pessoas dizem que ele seria a encarnação, essa reencarnação de Emmanuel. O problema é que ele nasceu em Minas Gerais. E aí tem esse cerca Lourenço, como diz o outro, né? Vamos deixar para lá. Mas o fato é que vale muito a pena assistir esse rapaz. Mas como essa notícia, essa informação corre mundo, então eu já vou dando para vocês essa palhinha. Quando o Divaldo diz que Chico assistiu à reencarnação de Emmanuel ainda nos inícios dos anos 2000, no interior de São Paulo.
E o que significa, então, educação? Educação vem do latim educare, que significa criar, alimentar, nutrir. Você se alimenta, você se nutre, você coloca para dentro. Educere é conduzir para fora, é direcionar para fora, é guiar, é informar, é orientar, é esclarecer. Não é, professora Thelma? Não é assim que nós fazemos? A educação é sempre dessa forma. E quem são os nossos educadores? Hoje nós temos muita coisa com as tecnologias. Hoje a gente tem uma fonte, uma gama de informações a nosso dispor, a tempo e hora, rapidamente, a gente consegue uma magnitude de informações impressionantes. Eu não sei se alguém aqui se lembra da última vez, vai ganhar um Fusca 64, com IPVA vencido, mas ainda está em bom estado. Quem lembrar, professora não, quem lembrar a última vez que entrou na biblioteca? Quem lembra? Oi? 2 almas se salvaram. 3. 4. Hoje a gente não precisa mais, entrar na biblioteca, tem aquele cheirinho gostoso de livro com 500 anos, Aquele lugarzinho todo típico, específico, e para a gente achar alguma coisa, tinha que ler um monte de coisa para sair pesquisando. Quando a gente era jovem, feliz, aquele que tinha um pai que podia comprar uma Delta LaRousse para a gente ter em casa. Não, hoje você tem um tal de Google, que você acha qualquer coisa na hora que você quer. Os nossos amigos que sempre nos transmitem ensinamentos de alguma forma, da mesma maneira como nós nos ensinamos. As instituições religiosas que buscam, na sua essência, todas elas, lhe ensinar, lhe transmitir os conceitos daquela doutrina que expôs, que abraçam e querem levar para que você conheça na profundidade. As escolas convencionais que educam, complementam a educação que você não recebe dentro do lar. O amor ou a dor, os dois caminhos, os dois sentimentos que Deus selecionou para que nós chegássemos a Ele. Nós chegamos a Deus através do amor ou mais comumente através da dor, que nos leva ao amor. Essa dor que nos faz buscar a Deus é que nos faz entendê-lo. E à medida que nós vamos entendê-lo, compreendê-lo, ver o seu imenso amor para cada um de nós, é que a gente vai entendendo e chega ao amor através da dor. A família. A família são os grandes educadores. A educação de berço, onde aprendemos costumes, valores, ideias, está dentro do seu lar. É no lar que você educa aqueles que ali convivem, todos eles. Então, a importância da educação no lar é fundamental para o horizonte temporal de uma criança. A criança vai crescer tendo como base os valores que ela aprendeu na sua casa. Ela acha que papai e mamãe são seus super-heróis. O que papai e mamãe fazem é o certo e é o que eu devo fazer. Então é necessário muito cuidado com as suas atitudes. Tem muita gente que não leva isso tão a sério e termina comprometendo a criança mais adiante. Por exemplo, o que é que essa criança aqui vai levar na sua adolescência ou na sua fase adulta? Esse é o pai dela. Está ensinando ela aqui a atirar de rifle num local que isso é autorizado, é permitido nos Estados Unidos. E a garotinha está treinando a atirar com rifle. Olha lá o entusiasmo do pai, porque ela acertou um alvo a 50 metros de distância. E a menina começa a crescer, ficar toda vaidosa porque está conseguindo atirar. É esse o tipo de educação que a gente espera dar para uma criança, para um filho? É isso realmente que nós vamos transmitir? Eu sou anti-armas, de qualquer espécie.
Mas acho que tem algumas pessoas que, por força de morarem em zonas isoladas, em campo, etc., precisam até por questão de defesa. Mas dentro de uma residência, no lar, para mim é algo que pode ser evitável, na minha visão. Agora, eu não aceito nunca que uma criança, numa idade dessa, possa ter contato com armas. Na idade adulta, você tem um discernimento para saber o que você faz. Mas numa idade dessa, essa criança, no primeiro Natal depois disso, tem 4 anos essa menina. No primeiro Natal, depois desse episódio, o que foi que ela pediu de presente ao pai? Alguém sabe? Não, pediu caixas de projéteis, de balas, para ir treinar, ficar treinando. Ela não pediu bicicleta, não pediu carrinhos, não pediu nada que uma criança desejaria ter. Ela quer balas, projéteis, para ficar treinando constantemente nos clubes de tiro. Por isso, Emmanuel nos diz que na semente minúscula reside o germe do tronco benfeitor. Toda árvore imensa cresce de uma semente, e muitas vezes muito pequena. Por isso é importante que a gente cuide muito bem dessa semente, que a gente tenha consciência daquilo que nós iremos fazer com essa semente, para que essa árvore não seja uma árvore que venha a ser problemática no futuro. Daí, em Mateus 11:25, Jesus ter dito: eu te bendigo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Ali na criança, deixai vir a mim as criancinhas, foi isso que ele nos disse, para que elas venham na sua pureza, na sua inocência, e nós então as recebamos, e nós, como educadores dentro do lar, possamos transmitir a eles efetivamente os valores reais de uma vida cristã, de uma vida que busca equilíbrio, que busca paz, que busca uma relação com o ser humano, de efetividade, de compreensão, de gratidão, de aprender a agradecer tudo aquilo que recebemos no dia a dia. Por isso ele disse: deixai vir a mim as criancinhas. As crianças, nessa sua inocência, são os aprendizes do dia a dia. E eles aprendem o que você ensina. Onde você estiver, a criança vai aprender do jeito que você ensinar. E elas são efetivamente inocentes. Ó. Se comporta como Brasil, criança. Acre, Alagoas, Espírito Santo. Amém. Olha o detalhe. Essa criança tem uma educação onde ela convive com alguma religiosidade. Porque quando ela escutou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Foi o que ela disse. Observe como a criança capta isso. Né? Então, em Compromissos de Amor, Amélia Rodrigues nos diz que, nesse sentido, a família sempre desempenhará um papel de relevante importância, por ser o lar a primeira expressiva escola onde se ensina através do exemplo. Se ensina através do exemplo, conforme as experiências e as vivências que fazem parte da existência corporal. E as crianças procuram nos copiar o tempo todo.
Então, daí a importância que a gente tem que ter dentro do nosso lar, porque se você sentar na mesa, comer, soltar um arroto e rir, seu filho vai entender que você soltar um arroto e rir é algo agradável. Foi seu pai quem soltou. Se você soltar outros gases menos nobres e achar graça, só é cheirinho de pizza saindo do forno, seu filho vai entender que aquilo é legal, tranquilo, e vai fazer em outro lugar. Se você sacudir casca de coco com a janela do carro aberta, uma lata de refrigerante, o que você, casquinha de amendoim, um saquinho de papel, de qualquer coisa, um pedacinho de bala, você está ensinando a seu filho a fazer aquilo. Se você xinga um transeunte, xinga um motorista, seu filho vai aprender. Então é extremamente importante esse cuidado que a gente tem para evitar aqueles chamados excessos. A gente achando que pode transformar crianças em adultos no tempo mais inadequado possível. Ele está sentado no colo do tio, ao lado do pai. E está bebendo, e não é bebida fraca. Eles estão na Rússia. E fumando. Esse menino tem 3 anos. Olha. Olha o que é que o pai dá a ele. O que é que se pode esperar dessa criança no futuro? O que é que ele está aprendendo? Por isso, o Chico Xavier, no livro Evangelho de Chico, na questão 189, ele nos esclarece que várias vezes visitei com Emmanuel e André Luiz as regiões do umbral. Não vi lá uma criança sequer, mas pude observar muitos pais que se responsabilizaram pela queda dos filhos. Nós, enquanto pais, seremos responsáveis e responsabilizados pela queda que, inevitavelmente, nossos filhos vão ter um pouco mais à frente. Então, Emmanuel continua nos esclarecendo, mas para que a luz divina se destaque da treva humana, é necessário que os processos educativos da vida nos trabalhem no empedrado caminho dos milênios. É necessário que esses processos nos acompanhem. Por isso, Mateus diz, reproduzindo Jesus, assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus, para que vejam as boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Todos nós somos portadores da luz divina. Fazê-la brilhar é tarefa de cada um. Cabe a cada um de nós essa função. E o que é educar para o reino de Deus? Em verdade te digo, quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. A minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Jesus, ao afirmar isso em João 7,16, ele diz que está ensinando o que o Pai transmite. Ele é o portador da palavra de Deus. E ele já nos afirmou categoricamente, ninguém vai ao Pai se não for por mim. Ele é o caminho da verdade e da vida. Ele afirmou, eu sou o caminho da verdade e da vida.
Não é eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade e a vida é Deus. Jesus não dá vida a ninguém. A única fonte de vida é Deus. Só quem dá vida é Deus. E Ele nos dá como uma bênção tão grande que nos torna eternos e nem Ele mesmo nos tira isso. Depois que nós recebemos a vida, somos imortais. E a partir do momento que nos tornamos imortais, também passaremos a ser, de certa forma, eternos, porque o único eterno é Ele que não foi criado. Mas então é importante lembrar isso. Jesus afirma categoricamente que eu estou transmitindo esse evangelho, esse legado de amor que eu lhes deixo, é de Deus. É a mensagem dele que Ele quer que eu lhes transmita. E o que é educar para o Espiritismo? O planeta Terra é uma escola de provas e expiações. A gente tem que entender que se você entra numa escola de inglês, você vai aprender o quê? Inglês. Se você entra numa escola de corte e costura, você vai aprender a costurar. E assim sucessivamente. A escola Terra é uma escola de provas e expiações. E disso ninguém vai escapar. Todos nós passaremos inevitavelmente por essas provas e expiações. Somos todos professores e alunos. A professora Thelma sabe muito bem o que é isso. Eu também sou professor. A gente sabe muito bem que nós somos os que mais aprendem. Porque nós temos que aprender, saber mais do que o aluno para transmitir. Porque se alguém chegar para a professora Thelma Roseta, professora, isso, isso e isso. Se ela não souber responder, olha ela como é que fica. Se ela for uma pessoa espírita que frequente o Cristo Consolador, né, professora? Ela vai dizer assim, meu filho, eu não sei agora a resposta, mas eu vou procurar. Na próxima vez que nós chegarmos, estivermos juntos, eu vou lhe trazer a resposta. Para a gente mostrar para o aluno que nós não somos infalíveis, que não somos donos da verdade. Já aconteceu, professora? Que bom. Está vendo? É assim que nós temos que nos conduzir na vida. Porque nós ensinamos e aprendemos com o familiar, com aquela pessoa da rua, com aquele que está jogado na rua, mas toma conta de um cão e divide o alimento com ele, enquanto muitas vezes você sequer divide o alimento com alguém. Quando alguém lhe pede uma esmola, você dá 5 centavos. E você entra numa padaria e pergunta o preço de um pão. Você dá algo que o cara tem que ganhar talvez 10 ou 15 moedas daquela para conseguir comprar um único pão. A gente precisa pensar nisso. A gente precisa entender que existe um amanhã, que nós vamos ser chamados às provas. E nós nunca sabemos quando esse amanhã vai bater a nossa porta. Eu não tenho certeza se todos nós que aqui estamos chegaremos em casa de volta hoje, né? Eu espero que sim. Mas nós temos certeza? Não. Mas você tem esperança. Porque você não sabe se acorda amanhã, mas você deixa o despertador ligado, não deixa? Porque no íntimo você tem aquela esperança. Que essa esperança nutre em você a certeza de que existe um amanhã e que eu tenho que me preparar para enfrentar esse amanhã. Com as minhas atitudes, com a minha maneira de ser, com os meus pensamentos, como eu olho o meu irmão, o meu semelhante. O nosso grupo hoje é quem? A humanidade. Jesus disse que nós somos todos irmãos, o Pai é um só, Pai de todos nós. Então nós fazemos parte da humanidade, que é o nosso grupo. A pedagogia do Espiritismo é a visão integral e espiritual da vida. E o nosso projeto educacional é a perfeição. Todos nós fomos criados pelo Pai com o objetivo de sermos perfeitos. E a grade curricular são as vidas sucessivas, o aprendizado contínuo. A cada momento, a cada oportunidade, nós vamos aprendendo algo novo, corrigindo. Às vezes precisamos repetir um ano, como nas escolas, ficamos em recuperação, estudamos um pouco mais, até que conseguimos passar e avançar. É importante entender que todos estamos em aprendizagem, e eu não esqueço nunca de uma coisa que um grande irmão aqui sempre nos dizia, um palestrante, que alguns aqui devem conhecer, Dr. Oswaldo de Souza, uma pessoa que durante muitos e muitos anos militou, médico ortopedista,
uma pessoa, uma figura assim, inesquecível. Quem teve a oportunidade de conviver com ele, uma alma sublime, aquele homem. E ele nos dizia sempre que são três os infelizes na lei de Deus: os que não sabem e não querem aprender, os que sabem e não ensinam, e os que ensinam o que não sabem. Daí a gente tem que aproveitar o gancho de Kardec como pedagogo, que ele nos deixou num livro chamado, desculpem, Plano Proposto para a Melhoria da Educação Pública, ainda em Paris, como pedagogo, antes de abraçar o Espiritismo, que a educação é a arte de formar os homens, isto é, a arte de fazer eclodir neles o germe da virtude e abafar os vícios, de desenvolver sua inteligência e de lhe dar a instrução própria às suas necessidades. Enfim, de formar o corpo e de lhe dar força e saúde. Em uma palavra, o objetivo da educação consiste no desenvolvimento simultâneo das faculdades morais, físicas e intelectuais. É um opúsculo que ele nos deixou, um plano proposto para a melhoria da educação pública. Então, Emmanuel continua nos ensinando e ele nos diz que educa e transformará a irracionalidade em inteligência, a inteligência em humanidade e a humanidade em angelitude. E quais são os pilares de uma boa educação? É o amor e os limites. Eu preciso ter amor, mas com limites. E esses limites se chamam equilíbrio. Esse equilíbrio que eu preciso ter constantemente. Daí a gente precisa passar por um processo de autoeducação e de autoaperfeiçoamento. Mas isso é difícil. Porque nós temos necessidade urgente de transformação de nós mesmos, a fim de atingirmos o nosso ideal de transformar o mundo. Mas seguimos o processo contrário. Queremos transformar o mundo sem mudarmos a nós mesmos. Então, por exemplo, eu brigo, reclamo quando alguém desvia dinheiro, quando a gente ouve uma notícia, que é uma raridade você ouvir falar em corrupção hoje em dia, né? Mas quando a gente ouve, diz, puxa, como é que uma pessoa é capaz disso, daquilo? Mas você faz gato de energia e de água, né? Você para numa garagem, você avança um sinal, você é convocado para ser jurado, você não quer conversa, você inventa de tudo, 1000 desculpas para não ir ser jurado, colaborar com a justiça, mas você quer que se faça a justiça. Você quer que tenhamos eleições justas, dignas, decentes, mas não quer participar da mesa de apuração e recepção dos votos, porque vai ficar o dia todo sentado ali. Onde está a sua coerência, né? Você usa programa pirata no seu computador, eu sei que daqui, deixa eu ver, se tiver alguém usando, vai aparecer uma luzinha, sim. Programa pirata no computador, mas eu tenho certeza que vocês não usam, né? Que ninguém telefona do emprego particular, que ninguém faz xerox para si próprio na empresa, que ninguém pega umas folhas de A4 e leva para casa, aquela canetinha que a gente esquece uma por dia, né? Ninguém faz isso. Mas nós precisamos chegar numa casa lotérica e você encontra a caneta BIC presa numa caneta, numa corrente. BIC, numa corrente. Porque se ela não ficar na corrente, qual é o destino dela? Mas nós queremos mudar o mundo. Mas eu não quero mudar. Você vem, vai em alta velocidade, aí cruza com o carro da Federal. O que é que você faz? Vem um carro na frente, você dá sinal de luz para ele diminuir, porque tem um carro. Mas ele estava em alta velocidade e ele poderia matar alguém, ele mesmo, ou matar outras pessoas. Então, se ele levasse uma multa, talvez ele aprendesse.
O órgão mais sensível que nós temos no corpo humano é o osso. É por isso que todas as leis têm lá dizendo, se você não fizer isso, vai cumprir isso. Quem não cumprir a lei assim vai pagar isso, aquilo. Então lembremos quando Kardec nos diz em Obras Póstumas que é pela educação, mais que pela instrução, que se transformará em humanidade. E educação é em casa, não é em escola nem universidade, não. É no berço, dali. Na questão do 383 do Livro dos Espíritos, eles respondem que é durante a infância que o espírito é mais acessível às impressões que recebe, capazes de auxiliarem o adiantamento, para o que devem contribuir os incumbidos de educá-lo. Ou seja, nós, pais, companheiros, as pessoas que criam, que temos a responsabilidade de educar aquela criança que está conosco. Gente, desculpa aí que eu acho que essa gripe tá aqui, pegou paixão por mim, porque já tem 30 dias, ela deve estar apaixonada. Já foi, voltou. Tem jeito, já vai para 32 dias. Nunca vi uma coisa dessa. Olha, é uma beleza. E na questão 385, o Livro dos Espíritos nos adverte que a delicadeza da idade infantil os torna brandos, acessíveis aos conselhos das experiências que devam fazê-los progredir. Nessa fase é que se lhes pode reformar os caracteres e reprimir os maus pendores. Criança, na infância, no primeiro instante. E certa vez, uma mãe perguntou, Chico foi perguntado por uma mãe quando deveria começar a educar o filho. E ele perguntou, Chico, que idade tinha a criança? Ele perguntou à mãe. E a mãe disse, 3 anos. Ele disse, então você está 3 anos atrasada. Porque ele tem que ser educado desde o primeiro momento. Porque se você não educa, você pode criar cobrinhas dentro de sua casa. Observe isso aqui. Olha aqui o que está acontecendo. A mãe leva a criança ao médico e ele não quer ficar. Repare o comportamento da mãe com o filho. Como eles se comportam. Olha a educação que essa criança recebeu em casa. Olha o comportamento dele. A que ponto chega de se estapearem publicamente? A gente precisa entender que criança tem que ter limites. Se você leva o filho, o neto, ao supermercado e a criança olha alguma coisa e diz, eu quero isso aqui, e você diz que não pode dar, e a criança se deita no chão, começa a espernear e a gritar, se você der, você deu o código. Basta eu me deitar e gritar que eu vou ganhar o que eu quero. Nunca façam isso. A criança tem que entender que tem limites e não pode ultrapassar esses limites. Se você não fizer isso, você mesmo está colocando adubo para crescer a erva daninha dentro do seu próprio lar. E está fazendo muito mal a ele. Daí Chico Xavier nos esclarecer que a criança precisa de carinho, de atenção, mas necessita também de ser adequadamente orientada desde cedo, aprendendo a ser responsável. Muitos jovens drogados são filhos de pais excessivamente liberais. O assunto da omissão dos pais na educação dos filhos é um problema sério. Você não pode fazer tudo o que seu filho lhe pede. Você pode estar fazendo algo extremamente grave. Eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. E você pode criar um sério problema. Tudo tem que ser a sua idade e o seu momento de ser educado. Esse tem que ser orientado desde cedo, mas de forma correta.
Eu estou passando essa cena que saiu agora, a questão de semanas, para que a gente se lembrar desse problema. Vocês devem ter visto isso, né? Uma criança de 11 anos pilotando um avião com o pai. Ó, o pai está ensinando a criança a pilotar um avião. Ele está colocando o dedo ali para que os órgãos, né, encarregados não vejam o prefixo do avião. Fica ali naquele local. Ele tapa com o dedo para que a filmagem não identifique qual é a aeronave. Gente, pilotar um avião exige um treinamento muito grande. As regras dizem que não pode ter menos de 18 anos. Você tem que passar anos estudando. A situação muda completamente se o vento mudar de posição, se tiver chuva, se houver neblina, se a visibilidade cair. E a criança não tem treinamento para isso. Além do mais, o cara que está fazendo isso é o pai dele. E está pilotando, ensinando com ele, dirigindo, fazendo o quê? Bebendo, consumindo álcool dentro do avião. Você não pode pilotar um avião consumindo álcool. Repara tudo isso que está acontecendo. Olha lá, e lá vai o menino, né? O menino está se achando. Um menino com 11 anos de idade, filmando, já imaginou isso no grupo de amigos deles, no WhatsApp dos amigos deles? Olha o papai aí, olha. Fazendo o quê? É esse exemplo que a gente deve dar aos nossos filhos? Olha o que aconteceu. O avião caiu. Matou os dois. Menino de 11 anos, que não poderia, em hipótese alguma, estar ocupando aquele lugar ali. O pai, com 42 anos de idade, pecuarista bem-sucedido no Mato Grosso, e foi embora. E ainda levaram de tabela mais uma pessoa, que era a companheira dele, que tinha 27 anos, que não resistiu e ficou tão emocionalmente abalada que se suicidou. Olha o drama dessa caminhada conjunta que essas pessoas se envolveram. E olha como ele entende que é educar um filho. Daí Amélia Rodrigues nos ensinar que o amor, no entanto, jamais poderá se transformar em conivência, em atitude de anuência com o erro, com o desrespeito moral das demais criaturas. Nós não podemos ser coniventes com isso. Então, Emmanuel diz que educa e edificarás o paraíso na terra. Se sabemos que o Senhor Deus habita em nós, aperfeiçoemos a nossa vida a fim de manifestá-lo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Está lá na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, numa mensagem marcante da sua caminhada, quando ele nos esclarece exatamente isso. Não sabeis vós que cada um é o templo de Deus e que o Espírito dele habita em vós, que nós somos parte, temos a centelha divina. Então, evangelizar na conceituação espírita representa não só informar alguém a respeito da vida, dos ensinamentos e dos exemplos de Jesus, mas principalmente conscientizar a respeito da necessidade da aplicação constante desses conhecimentos teóricos à vida diária. Daí Jesus ter dito, né? Porque dizeis, Senhor, Senhor, e não fazeis o que digo. A grande mensagem. E isso é difícil? Não, pergunta os espíritos. Na questão 909, ele pergunta a Kardec: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Sim,
e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhes falta é a vontade. Com pouco dentro de vós fazem esforços. Então temos que ter a preocupação de ensinar da forma correta, mas ensinar respeitando o caminho de cada um, a vontade de cada um, o desejo de cada um. Ensinar corretamente para que a pessoa faça aquilo que quer fazer. Eu tenho que respeitar os limites, os desejos e as vontades de cada um. Cada um é o que quer, veste o que quer, come o que quer, faz do seu corpo o que quer e não nos interessa. Mas cabe a gente, enquanto educadores e pais, ou pessoas que estão encarregadas de educar, cuidar disso. Esse menino sonha de ser dançarino de flamenco. E ganha uma roupa de judô. Mora numa comunidade difícil, onde fica todo mundo gozando dele na frente do pai. Esse pai entendeu mais do que nunca que aquela criança precisava ter o seu espírito fortalecido, porque eles viviam em um ambiente difícil, num ambiente problemático. Isso aqui ela senta para dizer que está no horário. Né? É o código. Só, olha, você não passe do horário. Aí ela vem e senta. O povo aqui é sutil. Então você tem que entender que a maneira de educar, às vezes, obriga você a dizer um não. A dizer a um filho que ele não pode fazer aquilo, que não é hora, não é momento, ou que a forma não é aquela. Respeitando os direitos dele. Se ele queria ser um bom profissional de flamenco, prepare-o. Fortaleça-o para enfrentar as adversidades que ele vai ter que passar. É assim que quem ama, educa. Entendendo que meu filho pode ter as escolhas dele. Eu tenho que respeitar isso. Tenho que respeitar com quem ele quer andar, com quem casar, com quem ele quer namorar, com onde ele quer fazer. A vontade dele de fazer um curso X ou Y. Ele pode ser um péssimo médico, um excelente cozinheiro. Ele tem que fazer o que gosta. Não adianta fazer aquilo que a gente gostaria que ele fosse. É assim que a gente ama e é assim que a gente tem que educar. Por isso, Emmanuel conclui nos dizendo: educa e transformarás a irracionalidade
em inteligência, a inteligência em humanidade e a humanidade em angelitude. Que o bom Jesus nos abençoe e nos permita a sua paz hoje e sempre.